É um prazer estar aqui para apresentar a nossa comunicação Gestos Artísticos em Tempos de Crise, 3 experiências com processos de criação. O artigo foi escrito por mim, Ines Link, e a professora Lia Kruken. Nós somos vinculados ao programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia. No ensaio, a gente compartilha 3 experiências em processos de criação desenvolvidos durante a pandemia Covid-19 em 2020, um livro colaborativo, uma disciplina e uma residência artística. Nas atividades, a gente procurou de repensar as nossas práticas artísticas e pedagógicas sem perder de vista a constelação, né, social e histórica da qual a gente se encontra, e partimos da ideia, né, de pensar o nosso fazer artístico e também de pensar a nossa função como educadores em esse tempo que se impôs sobre nós. Ao longo do primeiro semestre de 2020, a UFBA cancelou o semestre e suspendeu as atividades presenciais, e nosso grupo de pesquisa começou a se reunir semanalmente para propor pequenos exercícios de leituras e escritas ao longo do semestre, que resultaram na produção de um livro com a impressão desses fragmentos. Para a elaboração dos textos individuais, cada um partiu de um gesto específico e pensou, então, a partir desse desenvolvimento, dessa reflexão a partir do gesto, pensar os desafios desse momento, mas também convidar a ação, a imaginação, ao respiro, né, a partir desse próprio gesto. Os textos podem ser lidos individualmente e eles atestam essa reflexão sobre os deslocamentos nos processos de pesquisa. Deslocamento também foi uma palavra importante para a segunda experiência, que surgiu a partir da nossa vontade de viajar e de movimentar-se sem sair do lugar. A gente concebeu uma residência virtual que partiu da ideia da viagem real, ficcional, né, mas também de trânsitos entre diferentes instâncias para expandir esses limites e formas de vida e experiências durante a quarentena. Abrimos uma chamada para artistas e foram, entre muitas inscrições, escolhidas 10 pessoas que participaram de um processo que também partiu a partir da escolha e da seleção de um gesto, o desenvolvimento de uma cartografia e a montagem ou a produção de um trabalho final que foi inicialmente pensado a partir da ideia do livro de artistas, mas ganhou, através dos percursos individuais, várias formas diversas, que cada um partiu a partir dos objetos que existiam ao seu alcance. Então, também aconteceram diferentes experimentos em mídias e suportes que deslocaram as práticas artísticas. A terceira prática que a gente vai compartilhar aqui é uma disciplina que tem o mesmo nome do livro, disciplina Gestos Artísticos em Tempos de Crise,
e que a gente convida os alunos a pensarem sobre o gesto, e aqui a gente vai trazer uma série de ferramentas e abordagens didático-pedagógicas, tentando provocar movência, ou seja, esse deslocamento que Inês falou, mas no próprio trabalho artístico, então nesse caso dos alunos, para pensar cadernos de viagem, livros de artista e cartografia. A gente trabalhou o conceito de aula-oficina, que então, como as pessoas estavam em casa, a gente fez vários exercícios e várias práticas que as pessoas pudessem desenvolver nas suas casas, nesse processo de investigação artística. Também trouxemos várias referências bibliográficas que foram sendo incorporadas aos trabalhos, e quando a gente trouxe o conceito de mesa de processo, que é um conceito que significa compartilhar um processo em andamento, os alunos também trouxeram as referências que estavam permeando o pensamento naquele momento, né? O pensamento sobre a crise que a gente estava vivendo e sobre os gestos possíveis, desejáveis e imagináveis. Então, a gente também trabalhou a ideia de ficção, a ideia de autoficção e a ideia de componentes lúdicos, como, por exemplo, a invenção de coisas que não existem. Que se contrapõe, então, com a racionalidade e o cientificismo, no que a gente chamou de saber sensível vibratio. Então, são essas 3 experiências que a gente compartilhou aqui, que tem a ver com uma pergunta que a gente vai finalizar a apresentação com ela, que é: o que significa fazer arte na pandemia? O que significa ensinar arte na pandemia? Quais abordagens e modos podem nos amparar num fazer artístico em pleno momento de desamparo? Então, agradeço. E o texto completo está disponível no evento.